Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Boa noite. É chegado o momento de iniciarmos nossas reflexões do Projeto Espiritizar na análise do livro A Obsessão Silenciosa. E hoje nós temos como tema, subtema central, como se libertar como se libertar da obsessão por meio do trabalho no bem. Lembrando que nós estamos no último capítulo. Esse é o penúltimo estudo desta obra que estamos compartilhando. E, como de hábito, iniciamos com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. E do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. Glorifiquemos a Deus e convertemos-nos em discípulos do Cristo, produzindo frutos de paz e aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia. Se te dizes seguidor de Jesus, segue-lhe os passos. Então, vamos fazer aqui uns apontamentos para preparar o nosso estudo. Glorifiquemos a Deus. Glorificar é reverenciar, é respeitar, é louvar, é dignificar. E para que isso ocorra, converter-nos-emos em discípulos do Cristo. Essa diretriz verdadeira para que glorifiquemos a Deus, produzindo, consequentemente, frutos de paz e aperfeiçoamento, regeneração e progresso. Como são importantes esses frutos na época em que estamos vivendo. Frutos de paz em uma época tão tumultuada, tão cheia de conflitos, de ameaças de guerras mundiais. Mas, se estivermos voltados a essa glorificação de Deus, não só expressaremos frutos de paz, mas também de aperfeiçoamento, regeneração e progresso. Porque, meus amigos, à medida em que nós nos abrimos ao trabalho regenerador do Evangelho do Cristo em nós, nós passamos a agir sem depender das circunstâncias, das situações exteriores. O ponto central de nossa ação está dentro de nós. Está na percepção espiritual da vida que passamos a vivenciar. E prossegue Emmanuel. Regeneração e progresso, luz e misericórdia. E concluindo, ele nos diz: se te dizes seguidor de Jesus, segue-lhe os passos. Sempre importante aquela reflexão que diariamente devemos renovar acerca de o que Jesus faria em nosso lugar, nas situações e circunstâncias que a vida tem se nos apresentado no dia a dia.
É nesse sentido que Emmanuel nos chama a atenção, nos convida à reflexão. Queremos aqui dar o nosso boa noite. Silmara Mello, boa noite a todos, muita paz. Boa noite, que a doce paz de Jesus abençoe a todos nós. Então, Silmara Mello, que é a minha esposa e que também está junto a nós, associado a esse grupo de canais parceiros e da Web Rádio Portal da Luz, que nos motiva nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Também aqui, nosso boa noite para F.A. Melo. Boa noite aqui de Minas Gerais, que ótimo! Uma excelente noite para todos nós e mais uma oportunidade de aprofundar o nosso entendimento acerca da doutrina espírita e desse tema tão relevante que é a obsessão, tratada neste livro A Obsessão Silenciosa, do Projeto Espiritizar. Então vamos para o primeiro tópico que separamos para o estudo desta noite. O maior antídoto à obsessão, além da comunhão mental com Deus, é a ação enobrecedora. O trabalho edificante constitui força de manutenção do equilíbrio. Portanto, desenvolvendo as atividades mentais, desconecta os plugs que se encaixam nas matrizes psíquicas receptoras das induções obsessivas. Aqui tem vários pontos para que nós reflitamos dentro dessa temática. Nos últimos estudos que tivemos, vimos o papel preponderante da oração na superação das influências espirituais sutis, dos processos obsessivos. A oração tem um papel de destaque. Também vimos a respeito da evangelioterapia, do estudo reflexivo do Evangelho, que abre portas nesse trabalho de renovação interior em nós. E agora, vemos o coroamento desse trabalho justamente no tema a libertação por meio do trabalho no bem, que aqui logo é colocada como o maior antídoto à obsessão. Através da comunhão mental com Deus é a ação enobrecedora, o trabalho edificante. E de fato, meus amigos, na raiz das questões obsessivas em que expressamos aberturas de portas de acesso para que esse processo doloroso nos envolvesse e muitas vezes de forma imperceptível, podemos ver o papel decisivo do trabalho pelo fato de que os desequilíbrios que estabeleceram os lastros, as bases, para que estivéssemos suscetíveis às influências espirituais nocivas, se deu nas experiências de vidas anteriores, aonde o pensamento, o sentimento e a ação estiveram juntos fazendo parte disso. E é evidente para que a restauração se planifique de forma exitosa na nossa vida atual, é preciso a renovação mental, através dos conteúdos, sobretudo, que o Evangelho nos oferece,
que o estudo das obras espíritas nos traz, do uso da prece como conexão de força superior, a nos ajudar nesse trabalho de ressignificação. E para fechar o círculo de recuperação, o trabalho, a ação no bem. E é por isso que aqui ela é destacada como o maior antídoto, a melhor vacina preventiva. Porque quando nós nos percebemos em atitudes, em atividades do bem, há todo um envolvimento vibratório, fluídico, associado a essa atividade, que nos torna fortalecidos a quaisquer investidas provenientes de conexões espirituais malsãs, quer tenham base em vidas anteriores que tivemos, ou na vida atual, a eficácia do trabalho é destacada e prossegue o conteúdo que trouxemos. O trabalho edificante constitui força de manutenção do equilíbrio. Portanto, desenvolvendo as atividades mentais, desconecta os plugs que se encaixam nas matrizes psíquicas, receptora das induções obsessivas. É por isso, meus amigos, que nas instituições espíritas, de forma geral, há ali uma verdadeira colmeia de possibilidades de trabalho no bem. As atividades sociais, as atividades ligadas ao trabalho de distribuição de feirinhas de sopa, as atividades da campanha do quilo, as atividades das palestras públicas, as atividades associadas à prática da mediunidade, do bem. Todas essas atividades na casa espírita são metodologias eficazes para esses antídotos que aqui nos são chamados a atenção. Porque é importante lembrarmos logo aqui no início desse estudo que trabalho no bem vai desde preces intercessórias que façamos por pessoas necessitadas, desde o pensamento construtivo, a palavra bem direcionada em termos de orientação, de uma conversação edificante com alguém, até as ações de fato que propelem na solidariedade e na fraternidade a empatia, o socorro ao nosso próximo. E o resultado, como aqui fica bem claro, é a desconexão dos plugs, das tomadas, que se encaixam nas matrizes psíquicas em nós, receptora de induções obsessivas. Então, meus amigos, arregaçar as mangas e predispor-se ao trabalho de renovação do bem é medida que diariamente devemos estar receptivos a atuar. O homem de bem que age com prudência, sem febricidade extenuadora, constrói uma couraça de resistência aos espíritos perturbadores e às suas descargas mentais, que os desanimam quando pretendem desenvolver um cerco de alienação obsessiva. Então, antes de prosseguirmos aqui, continuemos
com o nosso boa noite aqui para o Carlos André. Boa noite a todos, muita paz. Carlos André, que trabalha conosco lá na Fraternidade Bezerra de Menezes. Também o Elke de Carvalho, boa noite a todos. Jesus ilumina a todos. Boa noite, o Elke, que também é participante junto a nós no Bezerra de Menezes. E também o nosso amigo Ângelo Campelo. Boa noite, Soares. Boa noite, Ângelo. Prazer imenso em estarmos aqui reunidos através das conexões mentais e fluídicas que os estudos espíritas estabelecem. Independente de estarmos fisicamente reunidos numa sala de aula, a ligação com os objetivos elevados que se dá em estudos espíritas como esse também favorece um trabalho espiritual normalmente imperceptível aos nossos olhos, mas que envolve a cada um de nós que está nessa sintonia. Então, o homem de bem que age com prudência, sem febricidade, sem pressa, constrói uma couraça de resistência aos espíritos perturbadores e às suas descargas mentais. Meus irmãos, o planeta Terra é um mundo de provas e expiações. A predominância dos habitantes deste planeta, encarnados e desencarnados, a predominância é caracterizada ainda por desequilíbrios, por doenças, por desordens mentais, emocionais e espirituais. E essa predominância, ela atua de forma sutil em todos nós. Por isso a doutrina espírita nos alerta tanto sobre a renovação diária desse trabalho no bem, para que efetivamente em torno de nós se estabeleça uma áurea, um campo magnético vibratório fortalecido pelo pensamento, pelas emoções e pelas atitudes no bem, para que não sejamos vítimas desse desassossego, dessa ansiedade que tem envolvido tantas pessoas e que servem de pasto, servem de alimento para espíritos doentes e desequilibrados do plano astral. Meus amigos, emoções boas, sentimentos elevados, pensamentos do bem, estabelece uma frequência elevada que sintoniza com os espíritos benfeitores. As emoções de desequilíbrio, de raiva, de medo, de ira, associa as vibrações pesadas dos espíritos doentes e desequilibrados e abrem porta aos processos obsessivos. Mas, voltando ao texto, o homem de bem que age com prudência constrói uma couraça de resistência, um escudo de proteção aos espíritos perturbadores e às suas descargas mentais. É a receita do corpo fechado, como se diz popularmente. Se queremos ter um corpo fechado, com portas fechadas ao acesso de vibrações doentias ou desequilibradas, trabalhemos no bem. É essa a receita. O trabalho do bem é o instrumento para que no esforço de autodoação nos direcionemos cada vez mais na direção do nosso plano existencial,
porquanto o propósito existencial é o grande objetivo da vida, que será realizado em nosso programa existencial por meio do serviço à coletividade. Aqui é importante destacarmos o seguinte: trabalho do bem e a ligação com o nosso plano, com o nosso propósito existencial. De fato, todos nós que encontramos sintonia, simpatia com os objetivos apresentados pela doutrina espírita em termos de revelação das leis divinas, evidenciando a justiça, o amor e a misericórdia de Deus para todos nós. Ao percebermos-nos encontrados nesta doutrina, não tenhamos dúvidas. Fazemos parte de um propósito, de objetivos espirituais combinados, acertados, antes da nossa atual encarnação. E a realização caracterizadora do êxito desses propósitos é nos percebermos agora vinculados ao trabalho do bem. Se no dia a dia encontramos oportunidades para esse trabalho, estamos realizando os objetivos maiores do nosso propósito existencial. É isso que aqui nos é chamado a atenção. Prossigamos. Seja em nosso trabalho profissional e voluntário, seja em nossas relações familiares e sociais, etc., somos convidados a agir no bem, sempre em ação edificante, indo ao encontro das nossas mais profundas necessidades como espíritos imortais. Então, nas várias áreas de nossa atuação, no trabalho profissional, no trabalho voluntário, nas atividades junto à família, nas atividades sociais, em todos esses ambientes, nós podemos e devemos trabalhar no bem. Nós podemos, quer pelo pensamento, quer pela palavra, quer pela ação, estarmos cumprindo os objetivos do propósito existencial. O que é preciso, e a doutrina espírita nos ajuda muito em relação a isso, é estarmos conscientemente despertos nessas várias áreas de atuação nossa, do nosso vínculo com o bem. Então, em determinado momento, nos percebemos numa conversa com um colega de trabalho, ou em casa com o familiar, e temos aquele toque em termos de estou sendo intermediário de construções sadias e positivas? Meu pensamento, minha palavra aqui envolvido nesse ambiente, percebo que ela está harmonizada com a minha percepção da verdadeira vida, da vida espiritual? Porque, meus amigos, como é bem colocado por Emmanuel,
na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, ele evidencia-se como sendo um instrumento para utilização nos vários ambientes em que estejamos atuando. Emmanuel deixa isso bem claro naquela introdução. Quer estejamos no templo, quer estejamos no lar ou no trabalho, é preciso que a nossa atitude, a nossa ação, seja a evidência da presença desse Evangelho dentro de nós. Não adianta adorar Jesus nas cátedras, nas instituições espíritas também, ou em qualquer lugar, para quando de lá sairmos, evidenciarmos um comportamento e uma atitude que não se coaduna, que não está em harmonia com o Evangelho. Deixamos aqui essa dica de leitura de reflexão. A introdução do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, seja em nossas relações familiares, no trabalho profissional, nas atividades sociais, somos convidados a agir no bem, sempre em ação edificante, indo ao encontro das nossas mais profundas necessidades, como espíritos imortais. Indo ao encontro é estando pautado em harmonia com essas necessidades. O trabalho no bem, com consciência, é um antídoto para a obsessão. Fundamental, portanto, o exercício da vigilância constante dos nossos pensamentos, sentimentos e vontades, educando-os cada vez mais para a prática das ações nobres e elevadas. Aqui tem uma parte muito importante e sutil que vamos refletir. É quando é dito assim: o trabalho no bem, com consciência, é um antídoto para a obsessão. É muito importante, meus amigos, que seja um ambiente, seja qual for a atividade em que estejamos vinculados e exercendo, estarmos conscientes espiritualmente naquela atividade. E aquela atividade torna-se um elemento positivador da nossa interação com as leis de Deus e com a espiritualidade elevada. Eu me refiro, independente da profissão, do trabalho em que estivermos, exercer sem pressa, sem tensão, sem estresse, sentindo-se bem naquela atividade em que está atuando, percebendo que aquela atividade, exercida num clima de paz interior, de equilíbrio emocional e espiritual, é também edificante e, mais ainda, é elemento protetivo a influências obsessivas ou influências espirituais delituosas. Estar de bem com a vida, perceber-se como elemento de interação entre a espiritualidade elevada e o que nós fazemos e pensamos no dia a dia, é elemento dos mais eficazes para não estarmos sendo vítimas
das questões espirituais obsessivas. É quando é dito aqui, ó, o trabalho no bem com consciência é um antídoto para a obsessão. Fundamental, portanto, o exercício da vigilância constante dos nossos pensamentos, sentimentos e vontades. Vejam, essa vigilância constante não pode ser vista como um cuidado excessivo com qualquer situação em que estejamos atuando. Não. O trabalho com consciência espiritual presente é a vigilância eficaz. E é o trabalho do bem de excepcional qualidade. O que não podemos mais, diante do que já recebemos da doutrina espírita, é estarmos agindo na forma estressada, ansiosa e perturbada que a maioria das pessoas, que por desconhecerem os verdadeiros fundamentos espirituais da vida, vivem, tentam viver, entre aspas, porque, na verdade, trabalhando e se relacionando de forma apressada e inconsciente, espiritualmente estão mais mortas do que vivas. Mas é assim que a maioria das pessoas agem. E se não estivermos atentos, somos envolvidos por essas ondas magnéticas e fluídicas de desassossego e de perturbação. É para pararmos de sermos vítimas disso que estamos aqui refletindo nesse estudo. Então, o exercício da vigilância constante dos nossos pensamentos, sentimentos e vontade, educando-os cada vez mais para a prática das ações nobres e elevadas, deve se pautar e ser realizado de forma natural, consciente. Então, ao nos percebermos em atividades que exercemos de forma condicionada, de forma automática, termos momentos de parada e refletirmos como eu estou me sentindo, como eu estou agora, que conexões espirituais eu estarei tendo agora, porque nós estamos conectados espiritualmente a todo momento do dia ou da noite. Mas é preciso, vez ou outra, fazermos essas breves reflexões para acordarmos a nossa consciência de despertamento espiritual. Então, queremos dar aqui também nosso boa noite para Elza Veras. Boa noite, paz e luz para todos. Também Naame Caruaru, boa noite, uma noite abençoada para todos. Boa noite. Possivelmente estamos aí também em contato com o nosso amigo Edson Roberto, trabalhador e representante também lá da AME, da Associação Municipal Espírita de Caruaru. Continuemos. Esse é o último tópico que trouxemos para refletir nessa noite. Quanto mais nós formos conscientes, vigilantes, dos nossos pensamentos, sentimentos e da vontade, mais nós avançamos na direção dos espíritos superiores, estimulando ao mesmo tempo aqueles que ficaram na retaguarda. Em resumo, a grande questão nossa
é estarmos mais conscientes nas atividades, no trabalho, ao longo do dia a dia, estabelecendo com cuidado pelo pensamento, pelo sentimento, pelas emoções, a sintonia na frequência dos espíritos benfeitores. E como é gratificante essa sintonia. Porque ela passa, inclusive, a se dar de forma natural e como resultado mesmo da qualidade de vida que passamos a ter. Vida interior. Porque está de bem com a vida, está em harmonia com as leis de Deus, termos a consciência em paz de dever cumprido, é o alicerce fundamental para a felicidade possível na Terra. E para que isso de fato aconteça, precisamos estar conscientes disso. Então, meus amigos, quando aqui acrescenta dizendo, estimulando ao mesmo tempo aqueles que ficaram na retaguarda. Aqueles que ficaram na retaguarda são os espíritos que conviveram conosco, desencarnados, dessa e de vidas anteriores, e que fazem parte do nosso campo de interação espiritual. E na medida em que nós passamos a estar de bem diante dos propósitos existenciais que estamos realizando, as vibrações de harmonia, de paz, de amor, os envolve e os estimulam indiretamente a desejarem também essa sintonia boa do trabalho do bem que passamos a exercer. Então, ao mesmo tempo, nós somos beneficiados e, ao mesmo tempo, beneficiamos aqueles que convivem conosco, encarnados e desencarnados. Então, é nesse sentido que a libertação da obsessão por meio do trabalho no bem passa a acontecer conosco. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Compartilhem, divulguem nosso programa. Até o próximo estudo. Uma excelente noite para todos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.